Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos na noite desta segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado em todo o Brasil. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando e sempre pelos nossos canais oficiais de transmissão, está aí na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba, também facebook.com/Jefa Só, e também a gente coloca os nossos vídeos, fazemos as nossas transmissões pelo nosso site, jefasorocaba.com. Tem ainda o nosso Instagram e o nosso Twitter, @JefaSorocaba. O nosso WhatsApp e Telegram, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843, pessoal que quiser mandar mensagens pra gente. Tem ainda o nosso e-mail, jefa.sorocaba@gmail.com. Vocês estão vendo aí a fachada do nosso centro, que fica aqui na Vila Santana, em Sorocaba. O pessoal que ainda não conhece o nosso centro, ainda não esteve no nosso trabalho presencial, fica o convite. Inclusive domingo agora tem o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais de forma presencial. Já vou explicar como é que o pessoal pode fazer para participar, para passar no nosso trabalho presencial. Mas antes da gente passar a palavra para a nossa companheira Nilza Miquelin, que gravou a palestra hoje para a gente, com muito amor e carinho, vamos fazer a nossa prece de abertura. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que eles estejam presentes nesta noite, nos ajudando, nos auxiliando, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos acompanhando e abençoando hoje e sempre a nossa companheira Nilza Miquelin, que sempre, com muito amor e carinho, nos envia uma palestra, sempre faz as palestras aqui pra gente nas segundas-feiras. Que o nosso Pai Celestial a abençoe e a ilumine hoje e sempre, dando a ela todo auxílio e todo amparo que ela necessitar na sua caminhada. Que Jesus esteja sempre presente, abençoando, iluminando as nossas vidas, nos envolvendo sempre com o seu amor, com o seu carinho, para que a gente tenha sempre bom ânimo para enfrentar as lutas do nosso dia a dia, sempre com a coragem necessária que o nosso Pai maior nos dá, e que os nossos queridos amigos espirituais também nos envolvem com o seu amor, com o seu carinho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos passar aqui os nossos recadinhos, primeiramente, para o pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho presencial. Só reforçando aqui os nossos contatos, nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook, nosso site, nosso Instagram, WhatsApp, Telegram, o e-mail, enfim, tem várias formas de contato aí para o pessoal poder conversar com a gente, tirar alguma dúvida e, claro, também fazer a sua inscrição para o nosso trabalho presencial, que é um dos recados que a gente vai dar na sequência aqui. Primeiro, as nossas atividades online, sempre lembrando, às segundas e quintas-feiras nós temos palestras online às 8 horas da noite. Na segunda-feira nós temos as palestras mais voltadas para temas espíritas. Na quinta-feira são temas mais relacionados aos animais, mas é claro, todos estão sempre convidados para assistir às nossas palestras, tanto na segunda como na quinta-feira. Se alguém não conseguir assistir a palestra ao vivo, pode assistir depois no nosso canal no YouTube e no nosso Facebook. Todas elas estão lá gravadas, inclusive quem perdeu alguma palestra, pode entrar lá e assistir aquela palestra que vocês eventualmente não tenham assistido no momento que ela foi exibida. E na quinta-feira nós temos as vibrações à distância. Fazemos aí as vibrações em prol dos animaizinhos, também para os seres humanos. Só enviar para a gente os dados que estão aí na tela, através do nosso WhatsApp. E é sempre importante, fazer o Evangelho no Lar no dia, deixar ali uma garrafinha, ou um potinho de água, se for para o animalzinho, separado, para que possa ser energizado. É muito importante fazer esse Evangelho, fazer uma oração em prol do animalzinho doente ou do ser humano que esteja necessitado, para poder receber essas boas energias e vibrações do plano espiritual. Aqui as nossas palestras de novembro, faltam aí 2 palestras nas segundas-feiras, mais 2 de quinta-feira, tá quase acabando o ano, já estamos aí na metade do mês de novembro, falta só um pouquinho aí para chegar dezembro e chegar aí as festas de final de ano. E aí é o nosso trabalho presencial, como eu estava falando, é necessário ainda fazer o agendamento prévio para passar no nosso atendimento presencial. É só entrar no nosso site, jefasorocaba.com, logo na entrada do site, na capa de entrada ali, na tela inicial, de entrada no nosso site, tem ali o link de acesso para fazer esse agendamento, preencha ali os dados, é muito fácil, Quem tiver alguma dificuldade, eventualmente tiver alguma dificuldade,
entra em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente manda o link direto, mas é super fácil. É só entrar lá no nosso site, preencher os dados para poder passar aí no nosso trabalho presencial, sempre no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Quem quiser passar então é só entrar lá no nosso site. E aí o nosso bazar. Para quem já foi no nosso trabalho presencial, já deve ter visto ali alguns produtos à venda, né? Tem ali roupinhas de cachorros, tem aqueles lixinhos, né, de colocar no carro, tem canecas, porta-copos, papéis de presente, né, de animaizinhos. Enfim, tem vários produtos ali. Quem quiser adquirir algum deles vai estar ajudando também as despesas do nosso centro, né, para a gente manter as nossas despesas em dia. E tem aí os livros, né, também, os livros com a temática da espiritualidade dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Quem não puder ir no nosso trabalho presencial, mas quiser adquirir, por exemplo, algum desses itens, né, algum desses livros, entre em contato com a gente pelo WhatsApp e a gente vê uma forma aí de poder fazer essa entrega. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda nesse momento aí de pandemia que a gente ainda está passando, né? O nosso centro está voltando agora às atividades presenciais e as nossas despesas, né, elas tendem a aumentar às vezes, né? Normalmente, né, quando um centro reabre, né, as despesas acabam aumentando, né, porque a gente está abrindo o centro pelo menos 2 vezes por mês. Então, quem quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Agradeço imensamente a todos aqueles, né, que durante o período de pandemia nos ajudaram, pessoas que continuam nos ajudando, né, pessoas que às vezes nem tiveram oportunidade, né, de nos conhecer pessoalmente, mas sabem da seriedade do nosso trabalho, sabem da seriedade, né, do nosso grupo. Então, muito obrigado a todos vocês que vêm nos ajudando, né, de uma forma ou de outra. Essa ajuda é sempre muito bem-vinda. Agradeço realmente de coração a todos vocês que de uma forma ou de outra, né, têm ajudado aqui o Jefa Sorocaba a manter, né, as nossas despesas em dia. Bom, vou colocar na tela mais uma vez aqui, né, a nossa companheira Nilza Michelin. Ela gravou a palestra pra gente, né, hoje a palestra dela é gravada. É uma palestra muito bacana, né, eu tive a oportunidade de assistir já. Então, Nilza, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, né, por você estar sempre aqui à disposição do Jefa Sorocaba, né, sempre uma vez por mês a Nilza mandando uma palestra pra gente, né, às vezes ela grava junto comigo, né, hoje, né, por motivos aí de compromissos dela, ela não pôde fazer a gravação junto comigo, mas mandou a palestra com muito carinho. Então, Nilza, muitíssimo obrigado, que Jesus te abençoe hoje e sempre, e que você esteja, né, sempre presente aqui, pelo menos uma vez por mês, fazendo as palestras do Jefa Sorocaba. Olá, queridos amigos. Nós vamos hoje conversar sobre uma obra muito interessante, um texto muito lindo de André Luiz, que está no livro Coragem e tem por título Decálogo do Bom Ânimo. Vamos ver então o que nos revela, o que nos ensina esse extraordinário espírito. Ele pergunta: dificuldades? Não perca tempo lamuriando e recomenda-nos: trabalhe. Então nós ficamos pensando e queremos dividir com os amigos nossas reflexões. Não reclamar por isso. E vamos pensar: quem de nós não tem dificuldades a enfrentar? E cada dificuldade pode ser, não, é uma aprendizagem para nós, espíritos em evolução. Todos nós, sem exceção, atravessamos dias mais difíceis. São os desafios que a vida nos apresenta e que temos em cada uma delas uma oportunidade extraordinária de aprender. E ele continua perguntando: críticas? Nunca se aborrecer com elas, diz ele, e também nos recomenda: aproveite-as no que mostrem de útil. Mas então vejamos, meus amigos, se trazemos a consciência tranquila, se fazemos o melhor que podemos fazer, as opiniões negativas, as críticas negativas, efetivamente não vão nos alcançar, porque nós estamos num campo vibratório diferente, não nos preocupando com as críticas quando elas podem causar inquietações. As críticas positivas não, certamente nos ensinam
o tempo todo. Assim, diante das críticas recebidas, é importante observar até que ponto elas são verídicas, são aceitáveis, para que cada um de nós possa retificar aquilo que em nós pode sim desagradar o outro, criar alguns embaraços na nossa vida. Depois ele diz assim: incompreensões, tudo isso para pensarmos, porque nós vivemos sim muitas vezes com essas situações na história da vida de todos nós. Então ele pergunta: incompreensões? Não busque torná-las maiores, é o que ele nos recomenda, através de exigências e queixas. Então ele vem pedir para nós facilitarmos o caminho, o nosso caminho e o caminho dos outros, porque muitas vezes nos aborrecemos, porque não estamos sendo compreendidos, mas cada criatura enxerga a vida de um jeito, e as diferenças, na verdade, podem ser enriquecedoras para todos nós, enriquecedora para cada um de nós. Acho importante nós pensarmos assim, nós vemos tudo isso, não é verdade, meus amigos, que podem certamente acontecer nas nossas vidas. E se nós prestarmos atenção no jeito do outro, pode ser que ali aconteçam situações muito ricas para nós, para o nosso processo de aprendizagem. E ele continua. Pergunta agora, André Luiz: intrigas? Não lhes estenda a sombra. Achei muito interessante essa colocação de André Luiz, chamando intriga de sombra, e é verdade. Está distante da realidade da vida quando estamos caminhando em concordância com as leis divinas, quando nós queremos de fato fazer o melhor que pudermos. Porque então eu vou valorizar uma intriga? Isso não vai ajudar em nada, não vai trazer alegria, não vai trazer bem-estar. Então vejamos, importante sim é nós não iniciarmos as intrigas. E se acontecer na nossa história, entre todos que estão por perto, o ideal, segundo André Luiz, é nós não nos envolvermos. E aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito sábia, é um espírito muito sábio, certamente. E ela dizia para nós: filha, o silêncio é prata. Perdão, a palavra é prata, o silêncio é ouro, porque muitas vezes é importante nós calarmos e aguardarmos os acontecimentos, e quando tivermos que dizer alguma coisa, que sejam palavras sábias, que possam de fato ajudar e não criar mais embaraços. E André Luiz prossegue, dizendo para nós: antes disso, Joana de Ângeles vem trazer uma reflexão importante também sobre o que André Luiz está dizendo aqui. Ela conta para nós assim, que Jesus referiu-se com firmeza àquele que vê o argueiro nos olhos do próximo, embora a trave pesada que se encontre no seu. Diante disto, Joana vem dizer para nós: seja você, se tu, no entanto, aquele que adota a complacência, que compreende o limite e a dificuldade do outro. Então nós temos que parar para pensar um pouquinho que seja. Nós somos capazes de compreender que o outro só pode agir de um determinado modo,
e nem sempre como nós gostaríamos, muitas vezes muito distante das nossas expectativas. Nós temos também que aprender a compreender a dificuldade do outro, porque muitos têm dificuldades, nós também. E como nós também queremos ser compreendidos, o quanto nós desejamos que o outro entenda que temos limites e que gostamos que seja respeitado. Vale também a nossa atitude, naturalmente, em relação ao outro. Agora sim, André Luiz prossegue fazendo a questão seguinte: perseguições, nossa, isso é muito sério. Algumas vezes, muitas criaturas vêm queixar de perseguição, por exemplo, entre os amigos de trabalho. Isso pode acontecer? Pode. A gente tem que lembrar sempre que nós somos criaturas humanas, trazemos dificuldades, trazemos embaraços, trazemos aprendizagens de outras vidas, nem todas adequadas. E estamos aqui justamente para nos reabilitarmos com as leis divinas. Isso é muito importante. Então, André Luiz recomenda-nos jamais revidar, não valorizar as perseguições e, sempre que possível, o que pode nos favorecer é o perdão. O perdão legítimo, o perdão sincero, como Jesus recomendou, procurando também não valorizar estas perseguições e esquecer. Daí a recomendação de Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho. E o perdão já é um início da reconciliação. Não valorizar as perseguições, compreendendo o que foi conversado anteriormente. A criaturinha só pode fazer daquele jeito. Eu, com as responsabilidades que a vida nos dá, porque somos espíritas, nós temos que aprender a perdoar. Aprender esquecendo realmente, para que nós possamos ficar em paz. É importante, sim, a conquista da paz para todos nós. E ele então recomenda ainda mais: caminha mais 2.000 passos. Isso pode nos ajudar a viver? Sem dúvida nenhuma. Vai trazer muito mais paz, muito mais tranquilidade para cada um de nós. André Luiz então prossegue e ele faz uma pergunta que vai tocar nosso coração. Calúnias. Nossa, passamos por calúnias algumas vezes? Sim. É o possível do outro, não é? Mas o que ele pede para nós fazermos? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Nunca. Aí também cabe para todos nós compreendermos o que o outro consegue fazer, o que o outro é capaz de fazer. E ainda mais, André Luiz recomenda-nos servir sempre. Olha só, para também não nos fazermos de vítima, porque também tem isto, não é assim? Quantas pessoas, não conseguindo entender o que o outro é capaz, desperta em si a mágoa, o ressentimento, os melindres. E quantas vezes quer revidar, não é? Essas arremetidas do mal de que ele trata aqui. Recomenda então para nós continuarmos servindo sempre. O mais importante quando o assunto é calúnia é nós ficarmos em paz, com a consciência tranquila. Fiz o melhor que pude? Mereci essas calúnias? Não mereço? Bom, continuo em paz. Do outro, de verdade, é problema dele. O nosso é cultivar e construir a nossa paz íntima, não é? Então é isso.
O mais importante é ficarmos em paz se sempre estamos fazendo o melhor. O julgamento do outro é problema dele. O nosso é esta construção da nossa felicidade, do nosso equilíbrio, da nossa calmaria, para podermos prosseguir com muita segurança a nossa caminhada. Continua ele perguntando agora: tristezas? E agora, afaste-se, recomenda-nos André Luiz, de qualquer disposição ao desânimo, e recomenda ainda mais, para então nos protegermos: ore, silencia teu coração, recolhe-te num cantinho e faça a sua prece. Mas orar com confiança na presença de Deus em nossas vidas, orar seguros de que nós estamos cercados dos amigos espirituais, amigos de verdade, que investem na nossa paz, que projetam no nosso pensamento ideias felizes, para sairmos da tristeza, para vencermos o desânimo, que algumas vezes, por várias razões, tomam conta do nosso pensamento. Então, André Luiz diz assim: ore abraçando os próprios deveres. Muitas vezes, meus amigos, nós somos tomados de tristeza e então minha mãe recomendava: pegue uma vassoura, vai varrer a casa, vai lavar roupa, vai ler, vai estudar. Ela sempre recomendava. Primeiro conversava, aconselhava amorosamente, mas em seguida o trabalho, porque o trabalho é lei divina e nós, todos nós, sem exceção, precisamos abraçar os nossos deveres. Por que também? Porque quando nós fizemos lá no mundo espiritual o nosso planejamento reencarnatório, nós nos comprometemos às leis de Deus, com as leis de Deus, e uma delas é o trabalho. Então, vamos pensar juntos? Vencer a angústia, a melancolia. Se não vencermos, nós não vamos nos ajudar. Somente agrava os nossos dias. Então, cabe a cada um de nós perceber o tamanho da fé que nós temos em Deus, a confiança que nós temos na presença dos amigos e começar a agir positivamente a nosso favor. Então, recomendação de André Luiz: tem de fé em Deus, que foi e é uma recomendação de Jesus. E também seja grato a Deus. Desperte em si mesmo a gratidão a este Pai que vela por nós. Nós estamos o tempo todo mergulhados neste amor. Qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer ansiedade, é nossa tarefa vencer. E quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, começa assim a despertar em nós um amor maior e uma coragem a mais. Vamos em frente? André Luiz vem dizendo então sobre a desilusão. E ele sempre pergunta: desilusões? Por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Porque é muito fácil, não é? Culpar o outro. Isto que é o que ele chama debitar aos outros a conta dos nossos erros. Recomenda-nos André Luiz: caminha para frente, siga em frente, dê ao mundo, dê à sociedade aonde vive, dê ao próprio lar o melhor que está ao seu alcance, o melhor que está ao nosso alcance. O que é que eu posso fazer de melhor no meu lar?
para a minha família? O que é que eu posso fazer de melhor no trabalho, onde convivo com muitas criaturas? O que posso fazer de melhor na instituição religiosa a que frequento? Porque vale para todos, não é? Somos espíritas, mas temos amigos também de outros segmentos religiosos que estão conosco neste momento. Então vale muito saber o que eu estou fazendo de melhor. Arregace as mangas e vamos produzir, que é aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Então vejamos, quem neste mundo de meu Deus nunca sofreu uma desilusão? No momento, muitas vezes, parece que o mundo vai desabar, mas logo em seguida, com o auxílio da prece, com os pensamentos voltados para o melhor, tudo isso vai passando. Logo em seguida, aos poucos, a vida vai voltando ao normal. E nós, todos nós, precisamos pensar nisto. O que eu estou fazendo também para que a desilusão não alcance a minha sensibilidade, o meu coração. E ele prossegue, falando assim, doenças, lembrando que as doenças começam no pensamento, com exceção daquelas enfermidades que nós trazemos de outras vidas para nos ajustarmos nesta vida. São enfermidades necessárias ao espírito. Aí é outra história. Essa doença que ele fala aqui são aquelas que nós provocamos enquanto estamos aqui. Um pensamento infeliz, um mal-estar, uma irritação, vai então alcançar o nosso perispírito. Mas o perispírito é o revestimento do espírito e ele tem que acompanhar a luz do espírito. Então tudo vai espraiar-se no corpo. Por isso o mal-estar que sentimos muitas vezes, as dores que nos alcançam, e é preciso de fato reconhecer que muita coisa nós podemos evitar. André Luiz diz assim para nós, para nossa aprendizagem: evite a irritação e a inconformidade. Já é um bom começo. Raciocine, pense, reflita nos benefícios que os sofrimentos do corpo, que é passageiro, traz à alma eterna. E é verdade. Se eu estou vivendo uma enfermidade e eu acredito que é uma experiência que eu, espírito, preciso viver e vou tratar de vencer sem reclamar, sem irritação, sem queixas. Viver aquela realidade, viver aquele momento, cuidando, claro, cuidando de curar, mas em momento algum ficar desiludido da vida. Muito ao contrário, nós temos que reconhecer, como ele diz aqui, os benefícios que a dor vai causar para o espírito. Porque o corpo fica por aqui e nós, espíritos, prosseguimos, não é? Então, na nossa compreensão, toda enfermidade começa na alma, vai espraiar-se no perispírito e em seguida instalar-se no corpo físico. Aí nós, espíritos, precisamos tratar de curar essa doença, mas a todo momento, serenamente, fazer aquilo de melhor que nós pudermos. Muito bem. E ele vai terminando dizendo sobre fracassos. Também pergunta, fracassos? Não acredite em derrotas. Achei formidável essa colocação dele. É apenas um momento. Eu conheço muita gente que luta, mas luta tanto para alcançar um objetivo e não alcança. Por que acontece isso? É que para aquela criatura, a sua programação
não está previsto aquela realização, mas está previsto uma luta que vai enriquecer o espírito, porque ele está construindo conhecimento. Então não tem derrota nunca. É apenas o momento nosso de acordo com aquilo que nós programamos lá no nosso planejamento reencarnatório. Eu conheço algumas pessoas que estudam, que fizeram faculdade, que já estão formados, mas não conseguem alcançar o trabalho que deseja. Só que neste processo aprendeu muito, que seguramente vai ser útil em algum momento da sua vida. Por isso é que ele diz que não existe derrota. E por nós cabe compreender o momento de Deus. Se eu não posso agora, eu não devo cruzar os braços absolutamente, mas continuar buscando, valorizando o que já aprendi e confiando que o melhor está reservado, porque o melhor é o que está nos planos de Deus para nós. André Luiz então diz assim: lembre-se de que pela bênção de Deus que não nos falta em momento algum, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir todos os dias, valorizando a vida, dando realmente valor a cada momento e a tudo que temos. Prestem atenção, meus amigos queridos, o que é que nós já temos muitas vezes em abundância? Temos um lar, temos uma casa, temos uma família, certo? Temos um trabalho. Com a ajuda do trabalho, alcançamos recursos para a nossa caminhada. Temos Deus, esse é o principal de tudo, não é? Reconhecemos a presença de Jesus em nossa vida e temos que valorizar a presença dos amigos espirituais que estão conosco desde antes dessa encarnação. Nós podemos sorrir por isso, valorizando essas presenças amorosas, todos desejando o melhor para nós. Valorizar esta presença vai nos ajudar muito a prosseguir nossa caminhada. Então ele nos diz que nós podemos recomeçar, e todas as manhãs quando acordamos, nós estamos recomeçando, renovando, mas o tempo todo poder servir nessa linda seara de Jesus, em meio de recursos imensos que o Pai nos oferece certamente. O que nós precisamos então, meus amigos, é valorizar. Valorizar e, de uma certa maneira, esquecer as doenças, as calúnias, as perseguições, que mais? As intrigas, as incompreensões, as críticas, as dificuldades. Para quê? Para que nós possamos manter-nos alinhados com a lei divina, animados com a presença de Deus em nossas vidas e valorizar incansavelmente a nossa reencarnação. Aqui está então, meus amigos, a mensagem de André Luiz, como eu já disse a vocês, no livro Coragem, que tem lições maravilhosas para nos ajudar a viver. E assim, eu desejo a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, que o Pai Celestial nos proteja, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Nilza. A gente agradece imensamente o seu carinho, a sua disposição, né? De quando não tá gravando junto comigo aqui, manda a palestra gravada, né? É uma gratidão enorme que nós temos por você. Minha esposa Vanessa também sempre fala muito de você. Aliás, mandou um beijo para você, para que você tenha sempre luz e paz na sua vida. E é sempre muito gostoso, né? Ouvir as palavras da Nilza, né? Nos dá
uma calma, né, muito grande, né? Eu, pelo menos, sou fã de carteirinha da Nilza, ela sabe disso, e tenho certeza, né, que todos aqueles que nos acompanham, né, que assistem aqui as nossas palestras online, tenho certeza que também sentem esse mesmo bem-estar, Nilza, quando você faz as palestras aqui pra gente. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. E fica aqui, né, a dica de leitura, né, que a Nilza falou na palestra, né, o livro Coragem, né, do Espírito André Luiz. Aliás, psicografado pelo Chico Xavier, por espíritos diversos, né, entre eles o André Luiz, que foi o caso aí do texto que a Nilza nos trouxe aqui. Tem mensagens de Emmanuel, né, de outros espíritos que também psicografavam através do Chico Xavier. Então, fica aí a dica de leitura também, livro Coragem. Só procurar na internet, né? Tem até o PDF dele, né? O arquivo digital, dá para você baixar pela internet de graça. Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento então, né? Estamos encerrando aqui a nossa live desta segunda-feira, né? Hoje dia 15 de novembro, né? Feriado, né? Em todo o Brasil. Espero que você tenha aproveitado da melhor maneira possível, né? O seu feriado. Se você está nos assistindo agora num outro momento, né? Que não no dia 15, que você tenha muita luz e muita paz em sua vida. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento aqui, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que sempre estão conosco, nos ajudando e nos auxiliando em nossas vidas. Que o nosso Pai maior envolva com muita luz e muito amor a cada um dos irmãos que estão nos assistindo agora nesse momento, aqueles que forem assistir num outro momento, que também tenham seus lares invadidos por essas bênçãos divinas, levando essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade tão necessárias para o nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que estão passando por momentos difíceis, muitas vezes aflições, que às vezes não têm condições de resolver sozinhos. Que mãos amigas possam auxiliar esses irmãos. Que os seus anjos de guarda levem o auxílio e o amparo que tanto necessitarem. Aproveitamos também para pedir as bênçãos divinas para os nossos animaizinhos, os nossos companheirinhos, para que eles recebam também esse amparo e essas bênçãos do nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado a vocês, a queridos amigos que nos acompanham, que estejam sempre presentes em nossas vidas, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado mais uma vez a todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje, aqueles que forem assistir num outro momento. Lembrando que todas as nossas palestras ficam gravadas lá no nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook. Quinta-feira estaremos de volta, às 8 da noite, em mais uma palestra online aqui pelo Jefa Sorocaba. Tenham todos um ótimo início de semana. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de vocês. Tchau, pessoal!